prazer estar com vocês. Nos conhecemos há pouco. Tomara que possamos seguir nessa carreira que a gente escolheu, diferentes empresas. Bom, como se percebe, sou gringa, mas tenho a metade do meu coração aqui. Estou já há 22 anos, não parece, mas estou 22 anos no Brasil. Sou bem do interior da Argentina. Conheci meu marido, que é brasileiro, minha família, meus filhos são cariocas, meu marido é capixaba. Conheci na Argentina quando fui para a cidade estudar. Minha carreira é bem diferente ao que vocês estão acostumados a ver, porque meu sonho era totalmente diferente do que eu sou hoje. Eu queria ser médica na Amazônia. Sim, conhecer Brasil, mas era um sonho meu. Aí fiz 3 anos de medicina, terminei matemática, aí fui a fazer medicina na cidade, trabalhava e estudava para poder ser esse sonho. Quando me casei com um brasileiro e viemos para aqui, achando que... Vou resumir, tá? Vou tentar resumir. Achando que ia continuar com meu sonho de ser médica. Ficamos 16 anos no Rio, infelizmente não consegui continuar com medicina e entrei numa empresa internacional onde comecei como secretária executiva do presidente. E aí, em um momento, ele me chama, estava em Frankfurt, numa feira, que precisava de uma pessoa. Aí, amanhã preciso de você aqui. Aí eu fui, primeira vez, fora do Brasil, fora na Europa. E aí ele me descobre como vendedora, como... Eu adoro falar, então... Eu sou finanças, mas... Aí, então, fui para a Europa, aí me descobre, e aí me diz, você não vai mais ser minha secretária, você vai representar os países do leste europeu e Sul-América. Aí viajei muito, fiquei 9 anos nessa companhia, viajei por 8 anos, já com segundo filho. Aí decidi que precisava ficar com meus filhos, porque eu, com 3 meses, meu primeiro bebê, deixei em uma creche. Com 6 meses, minha babá levava meus filhos para a Argentina para ficar com meus pais. E achei que isso não era vida para mim nesse momento, não? Aí conheci um dos founders do Peixe Urbano, onde me diz, estou indo para o Brasil com outros 2 sócios, gostaria que meus sócios te conheçam. Aí fui a uma entrevista, que eles nem tinham cadeira para me dar, eu estava grávida do meu segundo bebê. E fiz a entrevista com eles. Mas eu estava vindo de uma empresa internacional, então, para mim, recomeçar foi muito difícil. Não imaginava, mas aí comecei. Comecei como analista na área de finanças, porque na área comercial já tinha pessoas, e fiquei 10 anos na companhia. Com muito orgulho, decidi sair, tá? Depois de 10 anos. Passamos por aquisições, fusões, fomos comprados por uma empresa internacional, Baidu, da China, continuei. E nesse período fiquei 2 anos mais ou menos como CFO, ocupando o cargo de CFO, mas tive 11 CFOs o resto do tempo, então, pessoas muito maravilhosas. Todos os meus CFOs foram pessoas que me ajudaram muitíssimo a ser hoje o que eu sou. E aí a empresa veio para cá, tá? Só para saberem por que vim do Rio. Aí hoje estou na Delivery Match, também com muito orgulho, com uma empresa de delivery específica também, empreendedor, que foca muito em empreendedores. Eu me considero uma empreendedora também. E eu cuido de várias áreas, cuido da área de finanças, jurídico, departamento pessoal, infra, e aí vai. Muito bom. Falei para vocês que a história era boa. Bom, a gente começa aqui, então, exatamente com a pergunta, que eu acho que é um pouco de cada um de nós, né? Eu trilhei uma carreira dentro de marketing também, que é, às vezes as coisas acontecem de maneira orgânica, mas eu, de novo, conversava com o Bernardo, dá para se planejar um pouco. E eu quero começar com essa pergunta aí, para todo mundo que está aqui também. Como planejar a sua carreira? Como ter uma visão
de curto, médio e longo prazo para ser mais assertivo ao longo das tomadas de decisões? Pode ir, o primeiro que quiser começar. Eu posso começar, então. Eu me relacionei muito com o que a Ana falou de planejamento de carreira, porque a minha carreira foi... praticamente tudo que eu planejei deu errado. Para começar a faculdade, eu fiz ciências da computação. Na época que eu tinha que escolher a faculdade, os programadores ganhavam muito dinheiro, e ganham até hoje, né? E a área de marketing era uma área que tinha muito profissional, os salários não eram tão bons, então eu falei, vou fazer ciência da computação, por causa de uma dica de um tio meu que era meu guru profissional. Aí fiz ciência da computação e fui caindo para o marketing, deu errado. Aí depois quis trabalhar com branding, também não dei muito certo no branding, para ser bem sincero. Aí abri uma agência, fiquei 5 anos com a minha agência, achei que nunca mais ia ser funcionário, nunca mais vou ter CLT, nada. Também tive que botar essa certeza no bolso e voltei para o mercado. Aí fui trabalhar na área de games, numa publishing francesa, que é a maior publishing que tem lá na França, que é tipo uma Disney na França, muito pouco conhecida aqui, chama Ancamar, uma empresa super legal, tem filme, tem animação, tem jogos online, tem tudo. Aí me apaixonei pela empresa, falei, nossa, vou passar o resto da vida aqui. E aí, 2 anos depois, estava saindo de lá. Então, praticamente tudo que eu planejei para a minha carreira não deu certo. Mas eu acho que tem uma coisa, né, que a gente pega hoje, principalmente nós, como pessoas em cargo de gestão, a gente precisa, talvez, passar muito para quem está começando a carreira, que eu acho que as pessoas querem uma segurança, querem um planejamento, querem que a empresa ou o gestor entregue um plano de carreira para elas, mas eu não acredito nisso. Pela minha própria experiência, eu não consegui planejar a minha carreira. Como é que eu vou falar para alguém planejar a carreira? Né? Eu não consigo fazer isso. Mas o que eu sempre fiz foi sentar e trabalhar e fazer o que precisava ser feito. Né? Então eu vejo que, por exemplo, os jovens hoje eles ficam muito focados onde que eu vou chegar, qual a posição que eu almejo. Eu vou para uma carreira internacional. Cara, entrega o resultado do final do mês. Entregou do final do mês, entrega do próximo mês. Legal, entregou 2 meses, entrega 3. Entregou o primeiro trimestre, show. Entrega o primeiro ano. Você vai conseguir. Né? Então as pessoas focam tanto na carreira hoje, e é muito engraçado, se a gente abre o LinkedIn, né? É tudo sobre a pessoa. E eu acho que tem que ser sobre a empresa, sobre o coletivo ali, né? Que se você consegue entregar uma contribuição relevante para a sua empresa, entregar um resultado relevante, você cria espaço ali e você gera oportunidades para as outras pessoas também. As pessoas reconhecem isso e você cresce na carreira. Então, minha carreira foi assim, foi tudo que eu planejei deu errado, mas no fundo está dando certo. Para mim também, não tudo que planejei deu errado, mas estou aqui. Mas eu acho que uma coisa importante que deixaria também, sempre falo para as pessoas, não importa que sejam liderados meus, minha família, quando você toma uma decisão na tua vida, você tem que ter certeza que nesse momento essa decisão foi a melhor que você fez. Então, eu acho que também nunca me imaginei que ia chegar a ser uma C-Level hoje. E acho que os desafios, no meu caso, me foram encaminhando para diferentes rumos na minha carreira. Então, acho que por isso gosto de dar desafios também. E gosto de pedir desafios. Porque isso me dá conhecimento e me pode levar a patamar que eu nunca imaginaria. Acho que no meu caso, assim, eu nem cheguei a planejar, né? As coisas foram simplesmente acontecendo. Então, a gente estava até mais cedo no podcast conversando um pouco sobre isso. E eu acho que, né, no mundo de hoje eu também concordo que é muito difícil você achar que vai ter uma carreira linear. Eu acho que o princípio que eu pelo menos tentei adotar para mim, né, ao longo dessa jornada, né, porque é uma jornada que a gente vai viver até o último dia, né, que a gente estiver ativo e, né, e de alguma forma trabalhando, contribuindo para a sociedade. Acho que a jornada ela passa muito por você avaliar cada situação, cada momento
e entender, né, um pouco. Primeiro, eu tenho condição de, né, se eu estou olhando para uma nova oportunidade, para um novo desafio, eu tenho condição de impactar aquele desafio, de mudar a trajetória daquele desafio. Segundo ponto, o que eu vou aprender se eu fizer isso? Né? Que tipo de aprendizado eu vou passar, como que eu vou me desenvolver ao ter que resolver um problema, um desafio. E terceiro, se eu fizer isso, isso me leva a que próximo ponto lá na frente. Então, toda vez que alguma situação se apresentava para mim, eu pensava muito nessas 3 óticas, assim, né? Tenho condição de estar nessa posição, né? De mudar a trajetória do que está sendo colocado para mim. O que eu vou aprender? E acho que o que eu vou aprender acho que tem um peso muito grande, porque o que eu vou aprender é exatamente o que vai me levar a uma nova condição lá na frente, né? Então, ao olhar para essas 3 dimensões, as coisas foram simplesmente acontecendo, né? Sem você assim, né, colocar uma expectativa de estar em determinada posição, com determinada idade, né? Acho que quando a gente é mais novo, eu não sei se todo mundo aqui, mas quando eu era mais novo, assim, eu tenho amigos de 20, 30 anos da época de colégio, e a gente sempre foi muito unido, muito junto, mas sempre teve aquela coisa, né, de olhar para o lado e falar, pô, onde o cara tá, onde eu tô, né, aonde eu achava que eu ia estar com determinada idade, e você vê que isso, na verdade, não é isso que importa, né, porque a nossa trajetória ela é muito não linear, né, a gente fala muito da jornada de compra, né, nos nossos clientes aqui, a gente como marqueteiro, a gente sabe que marqueteiro gosta de achar que as coisas acontecem numa sequência planejada, numa régua que vai acontecer perfeita, e é zero isso, né? Isso não só se aplica a como a gente olha para os nossos clientes, mas se aplica à nossa própria carreira e como a gente deve gerenciar, né, a nossa trajetória. Então, né, a gente está falando também, vocês estavam falando sobre plano de desenvolvimento. Eu não acredito muito em plano de desenvolvimento, eu não acredito muito em vou fazer N cursos para adquirir uma nova competência. Eu acho que o melhor desenvolvimento que você pode ter é o hands-on, né? É se colocar em situações que provavelmente você nunca passou, que você nunca viveu e que você vai ter que aprender e fazer na marra, né? E você vai acertar e você vai errar, e aí sim você pode buscar curso, ler livro, fazer benchmark, mas com um objetivo claro, né? Eu não acho que se você ler um livro, você vai estar no dia seguinte aplicando aquilo, né? Você tem que ter um propósito maior, que se eu tenho um grande desafio e eu estou me colocando a fazer algo que eu nunca fiz, ou que eu vou fazer pela primeira vez, eu vou ter que correr atrás. Vou ter que fazer de alguma forma, vou ter que conversar com as pessoas, vou ter que ler também, consumir muito conteúdo, mas em função de um propósito, de uma meta clara. Pelo menos é isso que me move, né? E eu acredito muito nisso, assim. Então, eu acho que, em tese, ninguém deveria terceirizar ou esperar que o desenvolvimento tem que vir por uma outra entidade que não seja você, né? Você é responsável pelo teu conhecimento, você é responsável por se tirar da zona de conforto, por se colocar em situações que você nunca viveu antes. Vai doer, vai ser difícil, dá frio na barriga, você vai eventualmente, né, ficar acordado até a noite pensando como é que você vai resolver um grande problema que você está na frente, mas é isso que vai te impulsionar no final do dia, né? Então, eu sempre busquei pensar nisso, e foi isso que me fez sair de uma multinacional, que era a Oracle, que eu sabia que eu tinha uma carreira muito bacana, linear, né, para entrar no mundo de startup, porque eu sabia que numa empresa multinacional eu não ia me colocar em situações que provavelmente nos primeiros 12 meses de uma empresa como a RD, eu passaria. E foi o que aconteceu, né? Não estou falando que foi fácil, não estou falando que foi algo tranquilo, mas olhando hoje, eu faria exatamente da mesma forma, porque eu vi o quanto que isso mudou e quanto que isso vem mudando a forma como eu olho para tudo, a forma como eu penso sobre gestão, sobre pessoas, né? Você vai subindo os degraus na carreira, é cada vez menos sobre você, é cada vez mais sobre você sair da frente e deixar o teu time realizar o melhor trabalho, desenvolver as pessoas que estão abaixo e ser um capacitador, um enabler, né? Chegar para as pessoas e falar como é que eu te ajudo a performar o teu melhor trabalho, como é que eu vou tirar os blocos
que você está encontrando para que você, né, consiga se desenvolver e ser a melhor versão, né, que você pode apresentar no teu dia a dia aqui dentro. Sensacional. Acho que dá um playbook já aí, pessoal, para a gente aplicar na carreira. Quando a gente está falando de carreira ou da construção dessa jornada, a gente fala desde o analista, de ter esse perfil técnico. A gente falou um pouco aqui que acaba que em algumas situações os líderes, os novos líderes, eles são excelentes técnicos que não foram preparados para serem líderes, mas assumem essa função por merecimento, ou pela empresa ter medo de perder aquele talento, ou qualquer coisa do tipo, e ele acaba assumindo uma cadeira de gestão, e ele vai passando desde o primeiro momento até, se der certo, se não der tudo errado, né? Se der certo, ele assume a cadeira de CMO. E eu queria fazer uma pergunta exatamente sobre isso. Para vocês, quais são as principais diferenças entre ser um middle manager, né, um head, um gerente, e ser um CMO? Qual que é, falando tanto de framework, cultura, pensamento, quais são as principais diferenças dessas cadeiras, em especial essas duas? Começar, tá? Essa transição, eu acho que um dos principais pontos, assim, é uma mudança muito grande, né? Primeiro que você assume uma responsabilidade muito grande frente à empresa, né? E é claro, quanto mais alto na hierarquia você está, piores são as consequências dos seus erros. Então, se você comete um erro crasso, pode custar o emprego de muita gente, né? Não é só o seu emprego, não é só talvez o emprego do seu time, tem consequências severas, né? Qualquer erro nessa área. Então, acho que primeiro você precisa ter essa consciência, esse senso de responsabilidade do que você está assumindo. Que é uma coisa que as pessoas, acho que hoje em dia tem uma cultura muito de leveza, de entretenimento em tudo que a gente faz, né, na sociedade, e as pessoas acabam perdendo um pouco o senso de responsabilidade das decisões que elas tomam. Então, acho que tem esse peso. O segundo ponto, que pelo menos para mim foi muito verdadeiro, é ter uma visão muito clara do que você imagina para essa empresa no futuro. Você tem que sonhar com essa empresa no futuro, assim, você tem que ter uma visão muito especial para ela no futuro. Talvez algo que seja até distante da realidade dela hoje. Porque assim, se você chega numa posição dessa, você precisa fazer a empresa ir para um outro nível, né? Senão não trocariam, senão não te colocariam lá, né? Então você precisa trazer uma nova pegada, você precisa trazer uma nova forma, você precisa formatar a empresa de um outro jeito. E isso vai muito da sua visão. Então você precisa ter uma visão muito clara do que você vê para o futuro dessa empresa, né? Seja com produtos, seja com cultura, seja com serviços. Então você precisa sonhar com essa empresa, visualizar, ter uma visão muito clara. E aí vem um ponto que acho que é outro ponto que muda muito, que é o ponto da articulação. Então, quando você já está num nível executivo, você precisa muitas vezes articular essa visão, esse seu sonho, com outras pessoas. Você precisa ir, às vezes sem contar que esse é o seu sonho, de forma indireta, mas você precisa começar a plantar a sementinha na cabeça de cada um dos outros executivos da empresa. Todos os dias, em cada reunião, você precisa ser extremamente intencional com relação a isso. Em cada interação sua, você precisa soltar uma coisa dessa. E assim, eu vou dar um exemplo muito prático. Na própria Goldere, assim, tem um produto que ninguém gostava. E aí eu acreditava no futuro do produto, mas eu era, por decisão, não poderia marketear esse produto, né? E aí toda reunião eu trazia dados falando, olha, esse produto está crescendo, esse produto está crescendo. Olha, nossa, a agência propôs isso, a gente fez, não custou muito. E olha o resultado, que legal. Ninguém pedia. Na verdade, não era para eu fazer isso. Mas eu tinha essa visão de que esse produto ia trazer um resultado. Então, toda reunião eu trazia dados desse produto. As pessoas não sabiam o que eu queria para esse produto, mas eu sabia. E eu precisava passar isso aos poucos, conta-gotas, para as outras pessoas, para que elas acreditassem, para quando eu propor o meu sonho, aquilo já está na cabeça delas, né? E aquilo ser mais, pelo menos, discutível, né? Porque às vezes a gente chega com uma ideia muito pronta e as pessoas assustam, elas falam, nossa, peraí, não, nunca vai acontecer isso. Aí você matou a ideia antes dela sair do ovo ali. Então você precisa fazer todo esse trabalho de articulação
que é um trabalho muito lento. Não é um trabalho rápido, não é em 1 mês, não é em 2 meses, às vezes é 1 ano que você vai articulando e você tem que fazer isso. Você tem um one-on-one semanal com o seu chefe, faz o one-on-one semanal. Tem reunião de prestação de conta mensal com a empresa inteira, apresenta na mensal. Tem trimestral, apresenta no trimestral, e vai assim. Então, pensa no longo prazo e vai articulando isso. E também com o seu time, porque tem pessoas do time que compram a ideia na hora e tem pessoas do time que não compram a ideia. E aí, se você enfia a goela abaixo, a pessoa não vai fazer aquilo, ela não vai. Então, ela precisa acreditar no que você acredita, né? Então, você precisa ir soltando isso aos poucos para que as pessoas consigam ter aquela visão, acreditar que aquele produto é uma boa escolha ou acreditar que aquele serviço vai trazer um resultado esperado para a empresa. E acho que o último ponto é muito que mudou, para mim muda muito, é você, cara, estudar economia, assim, em geral. Quando você está numa posição de liderança, você precisa olhar para o cenário econômico do país ou internacional e fazer uma leitura muito assertiva daquilo lá. O cenário está muito volátil, né? A gente entrou numa pandemia, saiu da pandemia, começou uma guerra que está impactando o mundo inteiro. Então, como que você administra o seu investimento de marketing? Você vai executar tudo aquilo que você planejou para o ano? Faz sentido você fazer todo aquele investimento? Faz sentido você fazer todas aquelas contratações? Né? Como é que você está sentindo o resultado ali? Como é que estão os outros indicadores? PIB, inflação, tudo. E isso é importante não só para você saber conduzir um negócio, como saber, de novo, articular com os executivos que estão fora do país. Tanto para trazer a segurança para eles continuarem investindo, continuarem acreditando no país, continuarem acreditando na economia. Então, você precisa passar essa segurança. Tem a parte de entrega, você precisa entregar os números, mas você também precisa passar uma sensibilidade, uma noção de que o futuro vai ser próspero ali. Ou você está a realidade de que o futuro vai ser difícil. Então, o que você faz no futuro difícil? Você mantém os gastos da mesma, você mantém os mesmos projetos ou você redireciona projetos? Então, minha cabeça são esses pontos. Eu acho que a diferença entre um middle manager e um C-level também está... eu enxergo que são diferentes papéis, tá? Porque o manager é como um facilitador, como um intermediador entre os níveis operacionais e a alta gerência. É um papel muito importante, porque se esse alinhamento não estiver... Estou olhando para ti, mas vou olhar para todo mundo, né? Desculpa. Se esse alinhamento não estiver tão perfeito, nada vai acontecer. Não adianta que os alto nível decidam uma coisa e a gerência, o segundo nível, o terceiro nível, depende da empresa, não execute. Tá? São papéis muito importantes. E outra coisa que o mundo está cada vez mais apostando, as empresas, é que cada papel desse level antes era uma caixinha. O CFO estava sentadinho numa caixinha, numa sala, fechadinho, e tomava decisões, orçamento, assinava, aprovava. No caso de finanças, o CMO, a mesma coisa. Na empresa de Delivery Match, por exemplo, nosso CMO, ele precisa conversar com todos. A parte de investimento está na minha área, na área de finanças, mas ele precisa estar ciente, ele precisa participar, ele precisa decidir, ele precisa aprovar, estar junto comigo, junto com o meu time, entender o retorno das operações. Então, assim, já não é mais a caixinha, cada um. Por isso é tão importante na carreira, quando passamos assim de analista a C-level, é tão importante passar por muitas áreas. Acho que isso é rico. Acho que isso te traz visões diferentes. Porque se eu não tivesse passado para a área de comercial, eu não tivesse hoje a relação que eu tenho com a área comercial. Porque eu não entenderia o que está na ponta. Entende? Então, isso é muito importante. Cada papel é importante. Acho que a empresa precisa disso, não? Óbvio.
mas são muito diferentes. Se eu tivesse que complementar, né, e concordo com tudo que foi falado, eu acho que independente da caixa, né, quanto mais você sobe, mais uma visão de negócio transversal você precisa ter, né? Então é menos sobre o que você faz, ou até aquela tua função original, e é muito mais sobre a forma como você impacta o negócio como um todo, né? Então, quando você está nessa alta gerência, toda alta gerência tem que ter uma cabeça, tem que pensar como CEO, né? Tem que pensar com visão de negócio. Obviamente, aquela dificuldade que todo mundo tem de equilibrar o curto, médio e longo prazo, né? Tem que ter uma visão lá na frente, mas se não atingir o curto prazo, não existe nenhuma forma de você chegar numa visão mais médio e longo prazo, né? Então, eu acho que é saber não só conseguir navegar nos horizontes de tempo, mas também, né, conseguir ser muito transversal. Então, né, hoje em dia não dá para fazer marketing se você não conhecer muito bem produto, não conhecer muito bem cliente, não conhecer muito bem canal, não conhecer muito bem processo comercial, né, de atendimento. Então você tem que passar, e eu falo muito para os meus diretos, assim, você tem que seus melhores coleguinhas têm que ser os seus pares transversais, não é dentro da área, né? Então às vezes as pessoas têm uma tendência a ficar pensa que cada área é uma bolha, né? E existe uma bolha maior que a bolha da tua empresa. Então você tem que furar a primeira bolha da tua área e depois você tem que furar a bolha da empresa para se conectar com o mercado, né? E aí, ao fazer isso, você também tem que tomar cuidado para não estar num castelo isolado, desconectado da realidade. Então, garantir que, independente, né, da altitude estratégica que você está operando, você tem que continuar, né, muito conectado com a ponta, com o cliente, com o mercado. E acho que existem várias maneiras de fazer isso, né? Mas eu estava ontem, por exemplo, reservei 2 horas ali da minha tarde para entrar num call com o SDR, fazendo a qualificação de um lead, e depois o sales rep para fazer o fechamento. E ali, né, eu também uso um pouco desses momentos para poder entender como é que essa pessoa está chegando, né? Como é que o marketing pode fazer um trabalho melhor nesse processo. Foi até engraçado porque tanto o SDR quanto o sales rep ficaram nervosos que eu estava no call, né? Por que será, né? E aí eu, quando acabou o call com um cliente, né? Aí ele, putz, agora eu tô... Mas eu fiquei super nervoso quando você entrou e tal. Eu falei, não tem por que ficar nervoso. O meu papel aqui, né? E o papel do meu time é basicamente entender como é que eu posso facilitar o teu trabalho, né? Então, eu acho que no mundo de hoje também, mesmo essa questão de hierarquia não existe mais. Isso é uma coisa de... Quando eu comecei, né, 20 anos atrás, nossa, era aquela coisa, né? O chefe da área, o diretor, o VP, né? Você tá ali começando como estagiário e tal, começando... Pô, a pessoa mandou, você vai fazer, você não vai nem questionar, né? O mundo de hoje não funciona assim. Foi na linha do que o Luiz falou. Se o teu time não comprar uma ideia, você não vai conseguir, né, no top-down, achar que as coisas vão ser feitas. Então você tem que, obviamente, ter uma capacidade de articulação para levar as pessoas e alinhar as pessoas rumo a um objetivo em comum, né? Então hoje, né, eu tenho um time lá de 100 pessoas no marketing. O meu maior desafio não é um desafio técnico, né, de cada disciplina que existe lá dentro. É um desafio de como é que eu faço o meu time se alinhar o tempo inteiro. Como é que eu faço eles, né, caminharem para o mesmo lado, não paralelizarem as iniciativas e tentar convergir ao invés de divergir, né? Porque você chega num determinado tamanho que você tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que é muito natural você ver coisas que deveriam estar andando juntas, estão andando completamente separadas. Então, eu tenho, né, o meu trabalho ali é muito menos dar opinião sobre as campanhas, né? Na verdade, assim, tudo que sai da empresa, eu só vejo quando já está no ar. E é um combinado que eu tenho com o time, assim, porque se eu quiser fazer um micromanagement desse processo, eu vou ficar maluco e eu vou deixar meu time maluco. Ninguém vai querer trabalhar comigo. Então, assim, se eu confio que eu tenho as melhores pessoas nos lugares certos, né, e eu estou sendo um facilitador, o processo vai acontecer. Então, tem um pouco aquela questão de quando você sobe, né? O que eu vejo como desafio de quem está no processo de middle management e dar um próximo passo, né? O que eu falo para as pessoas quando elas
passam por essa transformação primeira coisa, você tem que estar em paz que você não vai controlar tudo. Se você achar que você, né, quanto mais você sobe, você vai ter menos controle sobre o plano tático, a operação, né? Você vai estar operando num ambiente, numa altitude um pouco mais estratégica. Então, você tem que estar em paz com isso, né? Se eu quiser ver cada peça, cada posicionamento que sai ali, e é um time grande com uma alta capacidade de output, eu não vou fazer nada mais, né? Então, eu tenho um combinado, né? O time tem total liberdade. Acho que existem, obviamente, guardrails que a gente combina para que o alinhamento seja, né? Que tenha uma direção, que tenha um caminho que a gente está buscando, mas o time tem total liberdade para dentro daquilo poder criar e, né? Eu falo, cara, agora get crazy, né? E nem tudo que eu olho, às vezes, né, eu olho para aquela campanha ou para aquela iniciativa e falo, eu faria exatamente daquela forma. Mas eu estou ok com isso, né? Então, assim, você tem que, em algum momento, você tem que cortar esse cordão umbilical, né? E também, você também tem que desenvolver uma capacidade de gerenciar também pessoas mais sêniores, né? Uma coisa que eu sempre falo não adianta você subir na tua carreira se você não carregar o time junto. Você cria um vácuo. Eu já vi muito caso assim de, você pega uma pessoa, ela é uma gerente sênior, vira uma diretora e só está com um coordenador embaixo. Assim, chega um ponto onde, né, ela não vai conseguir dar um próximo passo porque ela não fez com que o time dela se desenvolvesse na mesma velocidade. Então, muitas vezes, você só vai conseguir, inclusive, dar um próximo passo quando você tiver um time muito capacitado logo abaixo, né? Então, assim, primeiro resolva os desafios e problemas do teu time para depois você pensar em você, né? Senão você acaba criando um gap, né, entre aquela pessoa mais sênior com pessoas que não acompanharam e ela não consegue olhar para as coisas que ela precisa olhar nesse novo nível. Ela acaba sendo puxada o tempo todo para o tático operacional, né? E isso não vai setá-la para o sucesso a médio e longo prazo também. Sensacional tudo que vocês falaram. E até não é a próxima pergunta, mas eu quero puxar esse tópico aqui. Ao longo da minha carreira eu observei muito isso, né? E eu acredito que a gente falou de C-level, é o tema, mas eu acho que aqui a gente está falando muito mais de responsabilidade do que cargo. Porque quando você afirma que é um CMO de uma empresa com 2 ou 3 pessoas, você está chamando de CMO, mas não é um CMO. Não é a responsabilidade que você vai ter, no caso, uma empresa com 100, 50. Então, eu acho que tem essa diferença de essa ansiedade de estar num cargo, é um pouco do que a gente falou, de querer ter um status ou qualquer coisa do tipo, e não ver que tem toda uma jornada ao longo desse processo, né? De, cara, na verdade, tem responsabilidades que você vai assumindo, e eu acho que vocês falaram 2 coisas que é super relevante, eu observei isso na minha carreira também, que é você saber ter um bom stakeholder management, ou seja, lidar com todos os stakeholders que vão se envolver nas decisões no dia a dia. O Luiz falou muito bem de, né, vender um pedacinho todo dia, né? Eu tenho um amigo que chama que é esse trabalho de backstage, né? Você vai minando lá, aos pouquinhos. Uma hora o cara abre o olho e fala, que ideia maravilhosa, ele até disse que é dele, tá? E você fala, realmente, é sua, tá bom, maravilhoso, que bom que você teve essa ideia. Então, eu acho que tem essa diferença, né, de responsabilidade e carga. Eu acho que, como você falou, o CMO, o C-Level, no caso, você vai ter gerentes ou diretores embaixo. Eu acho que a frase correta é você vai ser líder de líderes, né? Você não vai ter um conjunto de analistas, você vai ter várias camadas e você tem que não só desenvolver essa camada estratégica, mas fazer com que eles vejam um pouco, tanto quanto você. Acho que passa por um pouco disso, né, dentro dessa jornada. E aí, falando disso, a gente está aqui, o pessoal lá do painel anterior está de olho na gente, tem que falar disso, tá? Quais são as prioridades de um líder que é focado em cuidar de pessoas? A gente fala de performance, fala de métricas, fala de resultado, revisão de campanha. Eu tinha uma CMO amiga minha que ela falava que ela era revisora de docs. Então, saía tudo para o doc e ela dava revisar, deixava os comentários no final, antes de publicar. O Bernardo já está mais avançado, né? Ele só vai depois que está no ar. Então, tem estágios de guarda-reios e confiança, né? Mas vamos lá, a gente tem todo esse escopo e responsabilidades que são super relevantes e importantes para se ter. Mas, quando fala de pessoas, que é o core, a gente fala que isso é o momento, né?
a máquina de talentos, as pessoas são o centro de tudo e elas têm que estar bem. E reter não é bom porque você está tendo que reter que a pessoa está querendo ir embora, você tem que encantar. Vamos falar um pouquinho do C-Level mesmo. Como é que vocês veem isso e como foi isso ao longo da carreira? Eu amo estar com pessoas, por isso o mundo online às vezes me custa bastante. Mas eu acho que a pessoa não tem que pedir, você tem que olhar para a pessoa e saber o que ela precisa, o que ela quer. E só você vai conhecer essa pessoa vivenciando o dia a dia com ela, perguntando como ela está. Eu sou um pouco diferente a outras pessoas, porque eu tenho que falar como eu lidero, tá? Que não pode ser, não está certo nem errado, é o que eu gosto de fazer. Eu gosto muito de me envolver ou saber o que está acontecendo na vida pessoal, mas não querendo saber que está namorando, não. Também gosto saber, porque adoro Cupido. Mas eu quero saber se a pessoa está precisando de alguma coisa. No meu time já tive pessoas com doenças, tenho ainda com os maridos doentes. Então, assim, a gente não é somente empresa. A gente tem um entorno. Eu não sou Gatti, me chamam de Gatti, eu não sou Gatti Delivery Match. Eu tenho 2 filhos, tenho um marido, tenho uma família fora daqui, tenho sonhos. Então, eu acho que quando eu preciso conhecer a pessoa com quem eu estou trabalhando, porque aí você cria confiança, tá? Vai ter na vida gente que te decepciona. Sempre. Na vida pessoal da gente, temos gente que nos decepciona. Mas eu gosto de dar oportunidades, eu gosto de escutar o que a pessoa quer. Eu peço feedbacks meus, eu quero saber o que eu preciso melhorar. Eu não sei de nada, muita coisa não sei. Tenho grandes líderes que me ensinam cada dia. Eu não sou especialista em contabilidade, estou estudando. Voltei a fazer uma graduação agora com 47 anos. Não tenho vergonha de dizer que muita coisa eu não sei, porque eu tenho grandes líderes que me estão ajudando cada dia a fazer esse sonho que o Luiz fala. Eu quero empresa lá na frente, muito superior do que hoje. Então, não é fácil liderar, porque um dia estamos bem, outro dia estamos mal, um dia tivemos problemas em casa. Então, somos seres humanos. E acho que hoje também, eu acho que quero muito ainda seguir aprendendo de pessoas. Me falta muito resiliência, me falta... eu sou muito emotiva. Uma pessoa de finanças ser emotiva. Sou emotiva. Me dói quando alguém está mal. Choro se tenho que chorar. Mas fui muito criticada na minha vida por chorar. De coração. E não tenho vergonha. Hoje estou muito mais forte. Mas sofri bastante. Porque um cargo de liderança, muitas vezes, não pode ter esse perfil. Mas eu preciso me importar com quem está trabalhando comigo. Porque se a pessoa está bem, vai dar um resultado muito melhor. Tenho certeza disso. Por isso, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional de qualquer de nós, tá? É muito importante, independente do cargo que você tenha na companhia. Uau! Difícil falar, né? Depois, mas assim é um pouco clichê essa questão do líder servir, mas eu acho que isso é mais necessário do que nunca, sabe? Não num sentido tolo, assim, de se mostrar servindo, de querer parecer um amigo, mas realmente de fazer tudo pelos seus funcionários para que eles prosperem na vida, como a Grazi falou. Não é só sobre a empresa, é fazer eles crescerem como pessoas, né? É o que o Bernardo falou, às vezes tem líder que cresce e não consegue trazer as outras pessoas, e tem líderes que... Eu acho que eu já fiz isso, acho que eu já cresci e não trouxe, já cresci e trouxe, então
não é fácil, né? E eu acho que exige muita atenção, assim. Então, eu acho que precisa ser muito negociado entre o líder e o resto da empresa, que vai ter momentos que você vai ter que dedicar muito tempo para as pessoas que estão trabalhando ali com você. Então, você vai ter que faltar em reunião, você não vai conseguir fazer alguns relatórios. Isso precisa ser negociado, porque às vezes a alta gestão ela demanda muita coisa. Se você não bota um freio ali de quem te cobra, você não consegue dar atenção para os seus liderados. Isso já aconteceu comigo, de ter que gastar tanto tempo articulando e conversando sobre coisas com as pessoas de cima que não conseguia passar tempo com as pessoas de baixo. Né? De baixo, não no sentido pejorativo, claro, com as pessoas da equipe. Isso é muito ruim, porque aí você perde o pulso ali, aí a coisa desanda, né? Então, acho que é ter muito essa noção, assim, que a gente vai ter que frear quem cobra a gente para conseguir dar atenção para puxar os nossos liderados, para fazer eles se desenvolverem como profissionais, como pessoas, para deixar eles seguros, para serem verdadeiros ali entre eles, né? Acho que esse talvez esse seja o maior desafio, é colocar os guarda-reios, igual o Bernardo falou, e tentar trazer esse ambiente de sinceridade, né? Porque sem a sinceridade entre a própria equipe, eles não vão conseguir construir coisas boas, né? Por mais que às vezes sejam um time de excelentes profissionais, se eles não estão na mesma batida, se eles não estão com o mesmo mindset, ali dividindo os mesmos sonhos, os mesmos ideais, pelo menos, às vezes vão ter muitos projetos acontecendo em paralelo, mas eles precisam desenvolver precisam ter o mesmo mindset, precisam ter o mesmo ideal na cabeça, né? Ter uma noção muito boa de como o marketing colabora com a empresa inteira, né? Ali, eles precisam vivenciar isso, eles precisam estar muito confortáveis entre eles para serem sinceros, para conversar. E muitas vezes é o líder que tem que puxar isso, né? Não é uma coisa muito fácil você criar essa cultura da honestidade, né? A gente vê isso muito claro em empresa americana. Empresa americana, em reunião a primeira vez que você entra numa empresa americana, você acha que vai todo mundo sair tretado da reunião, né? Você acha um show de horror. Mas não, todo mundo conversa depois, por quê? Porque as pessoas são assertivas, elas são diretas. Francês, por exemplo, é o contrário. O francês não fala nada na sua cara. Aí você só descobre por outras pessoas, do que a pessoa pensa do seu projeto, do que você representa, né? Então, como que você quebra isso na sua equipe? Como você faz as pessoas se sentirem confortáveis para dar feedback uma para a outra, serem sinceras, conseguirem adicionar cada uma no projeto da outra? Então, acho que esse é um desafio muito grande. Quando você consegue isso, a equipe voa, os profissionais crescem e gera muito resultado para todo mundo. Eu acho que se tivesse que resumir, acho que a base de tudo é confiança, né? Então, eu sempre procurei assim, estabelecer um grau de confiança muito grande com as pessoas que trabalham diretamente comigo, na linha do tipo, olha, não tem filtro, né? Não tem filtro dos dois lados, assim. E nessa de não ter o filtro, vem muito a questão da vulnerabilidade, né? Então, assim, eu acho que felizmente, a gente, né, olhando os últimos 10, 15, 20 anos, a gente evoluiu muito nesse sentido, até como sociedade. Acho que hoje, vulnerabilidade não é sinônimo de fraqueza, é uma fortaleza. Você se mostrar vulnerável é uma força, né? E eu acho que sem confiança você não consegue construir nenhum tipo de elo. Isso serve na nossa vida pessoal, né? Mas também serve nas relações de trabalho, assim. Então, e confiança não é só as pessoas se sentirem à vontade, né? Terem um ambiente psicológico onde elas podem falar o que for, se posicionar da forma como elas pensam, e não vai ter nada, não vai acontecer nada, ninguém vai ser né, vai ter nenhum tipo de pushback nesse sentido. Então, você tem que assim, criar uma cultura de confiança, né, com as pessoas que você trabalha, com a tua área. Naturalmente, isso tem que estar muito alinhado a
a própria cultura da empresa, né? Então, na RD acho que a gente consegue ter uma segurança psicológica muito grande lá, né? E você vê que as pessoas sim, se expressam, que está na cabeça delas, sem nenhum filtro, e é dessa forma que tem que acontecer, né? Então, eu acho que em cima da confiança, isso não significa também que todas as conversas vão ser sempre agradáveis, né? Então, eu acho que a gente, né, eu procuro muito trabalhar lá com o meu time a questão do conflito produtivo. Então, assim, eu acho que você tem um time onde todo mundo concorda com todo mundo, onde todo mundo, né, é aquela coisa, aquela diplomacia o tempo todo, tudo lindo, maravilhoso, alguma coisa está errada, tá? Tem alguma disfunção ali que não está emergindo na dinâmica do grupo. Isso não significa que é para quebrar o pau o tempo todo, tá? Mas a gente na RD usa muito um conceito de disagree and commit. Então, assim, nem tudo todo mundo vai concordar, mas a gente está comitado com a decisão do grupo, com a decisão final, e a gente vai suportar ela até o fim. Então, eu acho que a dinâmica de trabalho nas relações que a gente tem no dia a dia passa por ter a confiança como elo, como uma base fundamental, aquela pedra fundamental que apoia tudo, e em cima disso, sim, vamos ter os conflitos, vamos quebrar o pau, né? Mas a gente vai, no final do dia, nem sempre concordar, mas a gente vai sempre comitar com algo maior, né? Que né? A gente tem que entender que nem sempre as coisas vão acontecer da forma como a gente gostaria e que está tudo bem, né? Porque existe algo maior, um bem maior, ou uma decisão maior que alguém vai ter que tomar no final do dia, né? Porque no final do dia liderança também é isso, é você puxar a decisão para você quando você precisa tomar uma decisão, mas você tem um time que vai também te apoiar nesse sentido. Legal, muito bom. Acho que uma palavra que fica aqui muito forte do que vocês trouxeram é essa questão da vulnerabilidade, né? A gente brincava mais cedo sobre dica de livro, já deixa uma dica aí do Nassim Taleb, né? Antifrágil, acho que é um livro que é interessante, uma abordagem interessante para o nosso momento. Mas eu queria um pouco mais fundo, antes de a gente passar para as perguntas do YouTube para a plateia. A última pergunta, a gente vive num momento onde o trabalho remoto explodiu, né? Todo mundo distribuído. A minha gestão, eu fiquei 2 anos na frente do Bling, né? Da empresa que eu era Head de Marketing Growth ali. E toda a minha gestão foi remota, né? Então, eu nunca fui na empresa pessoalmente. E aí a gente tem um desafio como líder e também as pessoas que estão sendo lideradas da relação entre volume de trabalho, ou seja, de estar ocupado e de qualidade de entrega. Como é isso no dia a dia de vocês? Como vocês relacionam esse trabalho, essa questão de as pessoas terem que ter um senso de tem que estar ocupado, se não estiver lá. Tem até casos de softwares espiões, né? Quanto tempo a pessoa ficou na frente, ela levantou para ir no banheiro, ela clicou. Não é uma realidade tão distante. A gente está no universo onde das startups, scale-ups aqui do Sul, Sudeste, que tem essa visão mais madura de cultura, de cuidado, mas não é algo comum para todos, né? Como é que é essa relação para vocês, para a gente caminhar para o final aqui, relação entre qualidade e quantidade? Eu posso pegar, então. Eu acho que a empresa ela precisa ter cultura de entrega, né? Se ela tem cultura de entrega enraizada, ela não vai se preocupar tanto no como isso está sendo entregue ali, né? Você precisa ter os KPIs ali que você olha a frequência que seja para qualquer um dos cargos ali, e você precisa ter maneiras de saber se a pessoa está executando o plano que ela se propôs a executar, né? Você precisa ter indicativos disso, ou a pessoa precisa te passar, ou precisa ter algum dashboard que mostra isso. Então, a partir desse momento, quando se tem isso, eu acho que o quanto de horas a pessoa trabalha não é tão relevante assim. É muito engraçado. Lá na GoDaddy tem épocas que, meu Deus, tem tipo 14 reuniões num dia, 15 reuniões num dia, e tem dia que não tem nenhuma reunião, não recebo um Slack, nem um e-mail. Eu falo, caramba, vou ser demitido, aconteceu alguma coisa, vai dar ruim, deu problema, não tem... Porque você fala, que loucura, né? E assim, tem ciclos, né? Então a gente precisa saber que tem ciclos que vai ter que trabalhar mais e passar isso para a equipe também, né? Falar, cara,
essa semana se prepara, que essa semana não vai ser fácil, né? E tem semana que é assim, tem semana que vai ter que trabalhar até mais tarde, enfim, e tem semana que vai ser tranquila. Então, eu acho que o principal é ter o diagnóstico, assim, se o trabalho está evoluindo como planejado, se ele não está evoluindo como planejado, por quê? É falta de recurso, é falta de verba, dependências de outros times que não estão sendo resolvidas. Então, entender essas situações, né? E acho que, assim, particularmente o começo da pandemia foi uma loucura, assim, né? Todo mundo extremamente sobrecarregado, né? Todo mundo marcava reunião para tudo, um e-mail resolvia, não, vamos fazer um Zoom, pelo amor de Deus, né? Acho que agora todo mundo amadureceu um pouco nesse comportamento né, do remoto, assim, de não precisar ficar tão em cima, né? Então, não sei, pelo menos minha experiência particular o começo foi um pouco difícil nesse sentido, né? Por volume de reuniões e volume de trabalho, e acho que agora está chegando num nível interessante, assim, onde as coisas acontecem, não precisa ficar tão em cima. Bom, várias coisas. Acho que quantidade não é qualidade, mas depende do momento da empresa, porque startups muitas vezes precisam quantidade. Muitas vezes cresce tão rápido que a qualidade vai a perdê-la, tá? Porque você precisa entregar, porque cresciste 300% em vendas e você precisa resolver na parte de finanças de fechar as faturas, por exemplo, no meu caso. Mas eu ainda, como profissional, me falta muito aprender sobre o mundo remoto. Diferente a Luiz, porque a empresa toda dele está no mundo remoto, eu acho que as empresas, o que eu enxergo, as empresas, líderes e funcionários, empresa como um todo, precisamos ainda aprender muitíssimo para que não fique a dúvida, porque tem que ter confiança de poder saber que a pessoa vai entregar, porque precisam processos bem definidos das entregas. Então, acho que ainda, no meu caso, como profissional, tenho que aprender muito, tá? E acho que meu time também, discutimos muito sobre isso, quase toda semana. E acho que, no nosso caso, a gente está buscando seguir aprendendo, porque é um mundo que foi muito de repente, modelo de trabalho muito de repente que apareceu, e as pessoas, eu acho que não todo mundo tem hoje a maturidade para trabalhar de casa, tá? É discutível, tá? Até na mesma empresa eu discuto, porque eu acho que você tem que aprender a isso, tá? Eu, quando vem essa questão do volume de trabalho, qualidade de trabalho, eu sempre gosto de pensar que isso é, acima de tudo, um exercício de priorização, né? Eu acho que hoje, e isso é uma dor que a gente está sempre, né, buscando melhorar, mas é essa capacidade, né? No LinkedIn a gente usava uma frase lá que é fewer things done better, né? Menos coisas sendo melhor executadas, né? Então, a capacidade de ter foco, assim, quando você tenta fazer tudo o tempo todo, isso gera um peso nas pessoas, né? A mesma coisa, né? Eu falei um pouco de, né? Hoje eu invisto uma boa parte do meu tempo em garantir alinhamento. Quando você tem desalinhamento nas camadas mais altas, isso vai cascateando e vai descendo em toda a organização. E quem mais vai sentir essa dor é o IC, é a pessoa da ponta, né? Que não vai ter direcionamento, que é para fazer tudo agora, para ontem, o tempo todo. E isso simplesmente não é sustentável. Então, eu acho que a melhor forma que a gente pode, como líderes, contribuir para um equilíbrio, um balanço entre quantidade de coisas versus qualidade é capacidade de priorizar. É capacidade de fazer trade-offs. É capacidade de falar, vamos deixar de fazer isso para fazer aquilo, né? Quando eu peço para os meus diretos, num determinado trimestre ou semestre, pensar nas prioridades,
Eu falo, tão importante quanto o que você vai declarar que você vai fazer é declarar o que você não vai fazer. Né? Quais são as coisas que você não vai fazer, que a gente eventualmente discutiu, onde a gente ponderou os trade-offs e onde a gente eventualmente teve o disagreeing commit, mas a gente conseguiu chegar num ponto de equilíbrio para ter foco e para conseguir, no final do dia, impactar áreas, né, e elementos muito específicos da nossa operação. Né? E, obviamente, você vai resolvendo problemas e criando novos, descobrindo novos. Então, isso é um processo que não termina. Mas eu acho que, né, se a gente conseguir, como líder, ajudar os times a priorizar, a pensar onde eu vou focar, aonde eu não vou focar e como é que eu vou desdobrar isso na organização, eu acho que já é uma forma da gente conseguir contribuir para que as pessoas consigam ter uma vida, né, equilibrada. É claro que sempre vão ter momentos, né? A gente aqui na RD está há 20 dias do nosso RD Summit, que é um evento que a gente passa o ano inteiro planejando. Né? Então, a gente está aqui no momento agudo do nosso processo, mas a gente quer acreditar que isso aqui é uma fase, né? Que vai ter, obviamente, uma entrega muito importante acontecendo, mas, paralelo a isso, é a capacidade de priorização. Depois que ele falou de RD Summit, o pessoal esqueceu todo o resto, né? Então, tem que ter, a pergunta que não quer calar se tem cupom, né, gente? Será que tem cupom especial? Estamos no último lote já. Vou puxar aqui e aproveitar, né, para fazer o nosso marketing aqui. A gente pode ir até para a próxima pergunta, para encerrar já nosso painel e também fazer várias coisas legais aí no final. Temos pergunta na plateia? Alguém quer fazer uma pergunta diretamente para o pessoal? Tá todo mundo querendo, acho que o coffee break, tá? Tô achando que o pessoal tá querendo coffee break já. Olha aí, ó. Ele disse, não, eu já comi quando eu saí de casa, né? Então, peraí. Meu nome é Thiago. É até mais um agradecimento do que uma pergunta, né? O Luiz, achei que o Luiz foi muito humilde ali no começo, ali, falando dos planejamentos e tudo mais, que não deu certo, tal. Mas pensando em mim, né, pensando nos colaboradores, ele me levou para a antiga empresa que a gente trabalhou junto, a Endurance, né? E a gente trabalhou lá junto uns 4 anos, mais ou menos. E eu cheguei lá, todo tímido, entrei lá como pleno e recentemente saí de lá como coordenador, assim. Então ele teve um papel fundamental no meu crescimento lá na empresa, ele que me levou, ele que fez a entrevista e ele era meu diretor direto na época também, então. E a gente vê como uma pessoa importante quando ela sai também, né? Então, quando ele saiu, a gente viu também tudo que aconteceu, as coisas aconteceram. Claro que teve melhorias e teve pioras em diferentes sentidos, assim. Mas era só mesmo esse agradecimento e também elogiar vocês pelo evento, foi muito bom. Parabéns. Então, uma salva de palmas para essa galera super pesada aí.